De um assunto que está repercutindo no país inteiro. O que esperar após Donald Trump anunciar uma nova tarifa de 50% sobre o Brasil? Como isso impacta aqui em Santa Catarina? A gente vai tratar desse assunto com o advogado tributarista Henrique Franceschetto, que está conosco aqui pelo rádio e na internet. Doutor Henrique, uma boa tarde, tudo bem? Oi, Matheus, boa tarde, tudo bem? Eu queria primeiro até entender o cenário, doutor, sobre até já tem cliente preocupado que já fez contato desde ontem com o senhor para entender o que muda na prática, como é que está esse clima? Olá, Matheus. Bom, primeiro eu agradeço mais uma vez o convite, estar presente aqui na CBN mais uma vez, né? E olha, o pessoal tem bastante gente preocupada, principalmente o pessoal que está relacionado à atividade mais do agro, né? Exportação de carne, eu diria que talvez aí sejam os primeiros que já começam a visualizar o problema. Apesar de que também já existe uma certa percepção aí de que pode ser que essa situação toda termine em algum tipo de acordo, né? Até em razão do peso desse impacto, né? Pois é, mas de fato alguma coisa vai ficar como tarifa, né? Eles estão jogando agora uns 50%, Sim. mas negocia, mas zero não vai ficar mais, né? Sim, concordo. Eu acho que assim, nessa análise é importante a gente pensar também sobre tudo que está em jogo, né? Então, hoje a gente tem visto muita gente falando sobre os aspectos políticos ali, o conteúdo da carta em si do Trump para o nosso presidente, que tratava de questões muito voltadas à política. Mas a gente sabe que existem outras questões até da geopolítica envolvidas, como em razão da recente reunião dos BRICS que aconteceu aqui no Brasil, e aonde a gente também viu se manifestar ideias no sentido de até redução de uso do dólar como moeda de reserva global, moeda para as transações globais. A gente sabe que o presidente Trump tem uma preocupação muito grande em razão disso, né, com essa questão geopolítica mesmo de escala de poder global. Então, é fácil perceber que esse movimento ele não é uma represália por um ponto específico. Ele é, na verdade, talvez um alerta, um movimento que o Trump usa muito essa estratégia, né? Ele ameaça com algo muito pesado para depois negociar. Concordo que a coisa não vai voltar a zero. O Brasil já estava com uma tarifa de 10% a mais esse ano, depois do governo Trump, né? Então, agora essa tarifa de 10 já foi para 50. A coisa apertou, mas eu diria que tem muita coisa em jogo, tem muito assunto, tem muita geopolítica nessa questão, né? A gente trata aqui, a produção catarinense tem números da Fiesc, divulgados pela Fiesc, os maiores parceiros do estado de Santa Catarina, em transações anuais para os Estados Unidos, é o nosso primeiro parceiro, o nosso principal parceiro, 1,7 bilhões de dólares, e depois aparece a China com 1,2 bilhões de dólares, os principais produtos, carne de aves e carne suína. E a gente entende esse cenário como um todo, doutor Henrique, sob o ponto de vista até de tributação. A gente vai trabalhar esse assunto de que forma daqui em diante? Qual que é a perspectiva, até com essa análise política que o senhor também está fazendo? Não, perfeito. Eu acredito que assim, a primeira medida dos produtores vai ser de fato buscar outros mercados internacionais, né? Então, a gente tem hoje, a nível nacional, a gente tem hoje o principal parceiro comercial do Brasil na China. Então, talvez o produtor catarinense busque alternativas asiáticas, né? Seja na China, seja em outros países asiáticos, para poder vender essa sua produção. Dificilmente isso vai ser revertido diretamente para o mercado nacional, porque o Brasil hoje negocia com mais de 100 países, então eu acredito que a tentativa inicial vai ser realmente de buscar um outro mercado para essa exportação, onde o produto tem um valor agregado superior. Mas não é fácil, como você bem disse e trouxe nos números, a gente vê que é um volume bastante relevante, então não é algo que você consiga fazer rapidamente, e a gente já espera aí que essa tarifa entre em vigor no começo agora de agosto, né, dia 1º de agosto. A gente já sabe que o mercado americano ele vai se tornar inviável, né, para principalmente a carne bovina também, vai se tornar inviável em termos de preço, com esses 50% a mais. Inclusive era um ano que o Brasil estava tendo números recordes de exportação para os Estados Unidos, né, em razão de um problema que eles tiveram lá no tamanho do rebanho nacional, que havia diminuído o rebanho americano. Então a gente vinha em um ano bom para exportação de carne para os Estados Unidos, do produtor brasileiro, e agora, se isso entrar em vigor com 50% mesmo, a gente tem aí um preço que inviabiliza essa exportação.
E aí tem, não pensando não diretamente no catarinense, no produtor catarinense, mas até questão do petróleo também, onde o Brasil é um dos grandes produtores globais, né? E tem muita exportação também para os Estados Unidos. Então é uma situação que pode, inclusive, em algum nível, prejudicar depois a economia americana em termos de inflação, né? Eles já vivem hoje uma inflação de alimentos bem expressiva. Com esse aumento de impostos, 50% a mais nessa carne que entra, a tendência é que a população americana também pague um preço mais alto por esses produtos, né? De efeito imediato e prático, né, no dia de hoje, a gente já vê o dólar subindo bastante. Nesta quinta-feira já está em 6,56 nesse momento. E é uma subida considerável, né? Na terça-feira, dia 8, estava 5,45, né? Quando a gente fala de milhões em negociações, quando o dólar nessa variação de centavos, parece pouco, mas no efeito prático é bastante coisa. E a tendência é ficar assim até o dia 1º de agosto, quando de fato vai ser aplicada a tarifa, ou não, né? Pois eu diria que sempre que existe uma instabilidade global, a gente vê que a moeda americana, o dólar, ele tende a se valorizar. Isso às vezes até é contraintuitivo, porque às vezes uma medida que tem origem no próprio país, no próprio Estados Unidos, ele acaba causando essa desorganização global, eventualmente, e isso acaba valorizando o dólar, porque a moeda de reserva é a moeda onde se busca segurança, a maior economia do mundo, onde se vê, o investidor vê uma estabilidade institucional ainda muito superior à maior parte dos outros países. Então o dinheiro tende a ir para lá, o dólar tende a se valorizar. Eu diria que se o Brasil não buscar uma negociação nesse período, a tendência é de que a moeda brasileira continue se desvalorizando sim até agosto e depois isso não se reverta tão cedo, né? Porque a gente também vai sentindo, entrando em vigor com essa tarifa de 50% em agosto, a gente vai sentir os efeitos econômicos disso ao longo dos meses, né? Conforme até os contratos vão sendo renegociados, os valores vão sendo repassados, os preços vão evoluindo. Então essa roda da economia ela vai girando muitas vezes em uma velocidade que não é tão instantânea, né? Mas aos poucos você vai percebendo. A gente está vendo hoje uma posição do nosso governo no sentido de que não pretende buscar o diálogo, né? Aparentemente o governo pretende até talvez trabalhar com tarifa recíproca. Então, se esse for o caminho mesmo, se não for possível perceber aí a existência de um diálogo nos próximos dias, eu diria que a tendência é de que o dólar continue cada vez se tornando mais caro perante o real. E como a gente vê essa questão da briga ideológica, né? Também tem essa disputa política. Nós estamos agora sob essa ameaça dos 50% no tarifaço a partir de 1º de agosto. Em contrapartida, os nossos vizinhos, a Argentina, está costurando ali um acordo que prevê a isenção tarifária, aí a isenção total de 80% das exportações, para ver como são tratamentos diferentes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você vê assim que esse alinhamento ideológico ele também se reverte nos grupos que se pode visualizar hoje, né? Você tem a figura do ocidente político, vamos chamar assim, entre Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, que tecnicamente estaria no Oriente, mas faz parte desse eixo. E a gente tem o Brasil hoje como um dos países que vem liderando o processo de constituição dos BRICS e expansão dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formaram um grupo de economias em ascensão, em desenvolvimento em determinado momento, e hoje eles já vêm costurando novas alianças, esse grupo vem se expandindo, é um grupo muito relevante economicamente, você tem aí a China como segundo maior economia global dentro do grupo dos BRICS, o Brasil é um país muito relevante também, uma das grandes populações, uma economia expressiva, mais representativa da América Latina, então você vê que esse grupo ele vai ganhando força, e no momento que esse grupo começa a também se manifestar de forma contrária aos interesses norte-americanos, você vê essa característica do Trump, né, muitas vezes até de buscar essa ameaça, essa represália, forçar essa negociação com medidas econômicas que, sinceramente, Matheus, aí a gente também tem que ser transparente aqui, eu não sei até que ponto o próprio governo norte-americano entende as repercussões, porque a gente já está vendo desde o início essa política tarifária, ela foi construída com base em um cálculo em cima de déficit comercial. Então, em um primeiro momento onde o governo americano se manifestava dizendo que se tratava de políticas de tarifação recíproca, de tributação recíproca, ora, vamos cobrar o mesmo imposto de quem nos cobra do outro lado, naquele primeiro momento já houve a imposição de 10% de impostos nessas transações com o Brasil. A gente já vê que ali tinha algo que não fazia sentido, porque o Brasil, de fato, cobra muito mais imposto do que 10% daquilo que o Brasil importa dos Estados Unidos, né? Então, por que 10% numa tributação recíproca contra o Brasil naquele primeiro momento? É porque não era baseado em tributação
situação recíproca. Na verdade, o governo americano vem buscando equilibrar a balança comercial. Então, é uma lógica totalmente diferente e que, enfim, talvez não seja nem possível antever todos os impactos de mudanças e de alíquotas tão expressivas como essas, né? Você vê um salto de 10% para 50% é extremamente relevante, né? Isso causa uma insegurança enorme em todo o mercado. A gente vai seguir acompanhando esses movimentos até o dia 1º de agosto, né? Em contato também aqui na CBN Floripa. Henrique Franceschetto, advogado tributarista, muito obrigado pela atenção conosco, pelas informações, um bom trabalho por aí. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez pelo convite. Vamos acompanhando. Um abraço. Um abraço. Faltando 10 minutos para as 4.